Boa noite, boa noite. Estava aqui a trazer um bocadinho porque estava a tentar entrar no YouTube, mas não estou a conseguir e por isso vai entrar mesmo assim. Deixem-me ver se eu consigo só fazer aqui. Penso que é aqui. Boa noite, Rui, meu lindo. Só ver se consigo pôr aqui o YouTube a funcionar, mas isto não está a correr como eu gostaria. Ok. Facebook também não está. Bem, vamos. Boa noite, Sónia. Boa noite. Bem-vinda, bem-vindo, Rui. Não estou a conseguir pôr isto tudo a funcionar. Vamos ver. Então, nós hoje vamos retomar e espero eu terminar a leitura deste capítulo da ferida da injustiça e nós falamos nos últimos capítulos que esta ferida a ferida da injustiça adota a máscara do rígido. Acho que há aqui uma luz que me está a fazer interferência, mas vamos ver. E esta máscara do rígido é criada, esta ferida é criada pelo progenitor do mesmo sexo, se bem se lembram, e que no aspecto físico nós... Boa noite, meu querido. No aspecto físico nós podemos ver um corpo bastante aprumado, bastante rígido, com movimentos muito tensos, com o maxilar às vezes muito cerrado. Normalmente são pessoas que podem ter até depois dores em termos de parte torcicolos e toda esta tensão nos ombros bastante firmada. Deixem-me só ver aqui uma coisa, ver se eu consigo melhorar aqui a câmera. A ver se fica qualquer coisa melhor, mas acho que não. Acho que não. E normalmente são pessoas que têm a tendência a ser perfeccionistas, são pessoas que têm dificuldade em pedir ajuda, como nós vimos, a noção do mérito é extremamente importante para estas pessoas, adotam um tom de voz muito seco e muito severo, exatamente para camuflarem a sua sensibilidade, têm dificuldade em receber, são pessoas que exigem bastante de si, que se controlam, têm muita dificuldade em ter prazeres na vida. Aliás, hoje uma das coisas engraçadas, eu só dei meus trabalhos, não tive tempo de ler, mas vi aqui umas partes engraçadas que dizem respeito exatamente à parte sexual, em que têm até vários tabus a nível sexual e têm dificuldades em abandonar-se e sentir prazer. Criam ideais de relações sexuais, etc. Uma coisa muito interessante que vamos ver hoje. Aliás, são pessoas que têm, e eu considero-me incluída, vocês já sabem, têm dificuldade em sentir os prazeres na vida. E quando sentem algum prazer na vida, ficam com uma sensação de culpa. Justificam-se muito, têm muita vergonha de quando erram ou perdem o controle, são levados muitas vezes a comparar-se com os outros, ou especialmente com aqueles que acham que são mais capacitados, ou que são melhores, ou consideram mais perfeitos, comparam-se muito e diminuem-se bastante, o que também é muito comum, porque no fundo, olá Maria de Fátima, são muito comparadas, estava eu a dizer que são muito comparadas em criança, olha, com os amigos, com os familiares, etc. E por isso trazem esse tipo de comportamento. Boa noite, Maria de Fátima, um beijinho muito grande para si. Trazem esse tipo de comportamento depois para adultos, também se comparam muito, têm muito medo, por exemplo, da frieza dos outros, mas acabam por adotar o mesmo tipo de comportamento. São frios e severos, exatamente para evitarem o contacto das outras pessoas com a sua própria sensibilidade, como a máscara, não é? Penso que já fizemos aqui um compasso de espera e então eu ia começar a leitura hoje.
Então, nós ficamos na página 136 do livro das 5 feridas que impedem a felicidade da Lise Bourbeau, neste último capítulo, último das feridas, porque depois vamos entrar na cura das feridas. Neste capítulo 6, na página 136. Se bem se lembram, nós tínhamos lido que o rígido e eu vou retomar essa parte da leitura, embora nós tenhamos ficado no último parágrafo, eu vou retomar aqui só para fazermos um enquadramento. O rígido é também o tipo de pessoa para quem é difícil deixar-se amar e demonstrar o seu amor. Pensa muitas vezes demasiado tarde no que teria querido dizer ou nos sinais de afeto que queria ter dito àquelas pessoas que ama, promete muitas vezes a si próprio fazê-lo numa outra altura, mas esquece quando a oportunidade surge. Por isso passa por ser uma pessoa fria e não afetuosa. Ao agir assim, é injusto com os outros e sobretudo consigo, porque se priva de exprimir o que sente realmente. Como é muito sensível, o rígido evita deixar-se tocar psicologicamente pelos outros. Esse medo de ser tocado ou afetado por outras pessoas é por vezes tão forte que cria problemas de pele. De facto, como a pele é um órgão de contacto, ajuda-nos a tocar e a sermos tocados pelos outros. Noutros casos, irá afastá-los. A pessoa com problemas de pele tem, sobretudo, vergonha de que os outros poderiam ver ou pensar nela. E eu retomei esta parte para vos partilhar com vocês algo que eu depois fiz uma reflexão, que quando eu estou mais ansiosa, quando eu estou com aquela sensação de que tenho que fazer tudo direitinho, que tenho que ser perfeita, que tenho que fazer isto, que tenho que fazer aquilo, que não posso errar, curiosamente aparece-me uma série de borbulhas nesta zona que são uma forma de expressar, no fundo, de repelir os outros, ok? Para não ser admirada. Ou então, quando uma pessoa está demasiado relaxada, aquela sensação da culpa por estar demasiado relaxada, por estar a aproveitar os prazeres da vida, e então uma forma inconsciente de fazer saltar cá para fora essa culpa e de se penalizar por estar a permitir ter prazer, também pode ser essa de aparecerem as tais borbulhas de que eu vos falo. E tomei essa consciência, isso é super interessante. Aliás, a cura das feridas é sempre possível, não é? Só que temos que aceitá-la, é a primeira coisa, temos que aceitar que temos aquela ferida. E aceitar significa olhar para essa ferida, significa observar e não criar apego, ao que não é, ao que não somos. É aceitar que tudo foi como tinha que ser e que nós agora podemos olhar para trás, mas com os olhos de que as coisas já aconteceram agora, portanto, com uma consciência diferente. Portanto, na altura nós não tínhamos essa consciência, não podíamos fazer diferentes. E, portanto, sem culpa, é olhar sem culpa. É a segunda fase, olharmos para trás sem culpa e percebermos que... E isto quer dizer não criar apego, era isso que eu queria dizer com não criar apego, é não criar a culpa, é percebermos ressignificar essa ferida, trazê-la à tona, e falhou-se uma internet, só pode, porque... Deixem-me só voltar aqui. Ok. Falhou a internet no Facebook. Novamente. O que seja. Ficamos com o Facebook, com o Instagram, e depois logo quem estiver no Facebook, espero que volte aqui para o Instagram, senão depois será republicada para quem está no Facebook. Mas o vídeo, de facto, o vídeo em direto terminou, não sei muito bem porquê. E então, como eu estava a dizer, é aceitar, é ressignificar, é perceber que tudo aquilo já aconteceu, mas foi no passado, trazer um significado novo, sem aquela polaridade negativa, percebendo que aquilo foi o que nós interpretamos na altura. E isso vai nos ajudar
tomar consciência dessas coisas ajuda-nos com certeza a fazer a cura da ferida. Mas vamos entrar nesse capítulo da próxima leitura. Depois o vídeo, só que não é em direito. Vamos ver. Então, um outro meio muito utilizado pelo rígido para ser injusto consigo próprio é a comparação. É levado a comparar-se com aqueles que considera melhores e, sobretudo, mais perfeitos do que ele. Desvalorizar-se dessa maneira representa uma grave injustiça e uma forma de rejeição da sua pessoa. É muito comum que o rígido se tenha sentido comparado em pequeno com os seus irmãos, com as suas irmãs, com os seus amigos, com os seus colegas de escola. Naquele momento que acusou os outros de serem injustos com ele, porque não sabia que os seus parentes próximos o comparavam, era para lhe mostrar que, bem no fundo, ele fazia o mesmo. Deixem-me só ver se eu consigo aqui trocar a câmera, mas acho que não, no meio da gravação não dá. Pausar, câmera, creio que não. Não dá. Não dá. Vamos ficar como está. Há de ser como tiver que ser. Está tudo certo. Se te reconheces nesta ferida da injustiça e a usar a máscara do rígido, a primeira coisa a fazer é admitires o número de vezes que és injusto com os outros e, sobretudo, contigo ao longo do dia. E a parte mais difícil de admitir será o início da cura. No próximo capítulo, alongar-me-ei sobre os meios para curar esta ferida. Lembro-me de um incidente que se passou com um dos meus filhos quando tinha 17 anos e que tocou fundo nesta ferida da injustiça que estou a tentar resolver nesta vida. Um dia em que estávamos sós, perguntei-lhe: diz-me uma coisa, desde a infância, qual foi a minha atitude como mãe que mais te fez sofrer? E ele respondeu: a tua injustiça. Porque normalmente nós sentimos, os nossos pais, o progenitor do mesmo sexo que nós também sentiu e os nossos filhos, se tivermos também, vão sentir. Porque isto é transmissível. Fiquei boquiaberta, não é? Isto é transmissível, ela fala muito nisso. Nós repetimos padrões. Fiquei boquiaberta, não conseguia falar de tão surpreendida. Recordei todas as situações em que tentara ser uma mãe justa. Ao pôr-me na pele dos meus filhos, posso compreender agora que tenham achado alguns dos meus comportamentos e atitudes injustos. Contudo, as características físicas do meu filho indicam que a experiência de injustiça que viveu comigo despertou bastante a sua ferida de traição. De facto, ele deve ter achado injusta a indiferença do pai perante o meu comportamento em relação a ele. No seu corpo são visíveis duas feridas, a da injustiça e a da traição. Isso é muito frequente e significa que ele tem qualquer coisa a resolver com cada um dos progenitores. Isto é outra coisa que devemos ter consciência, que estas feridas também existem porque nós temos sempre qualquer coisa a resolver com cada um dos nossos progenitores. A ferida de traição com o progenitor do sexo oposto e a ferida da injustiça com o progenitor do mesmo sexo. E curiosamente, a ferida da injustiça, lembram-se de falarmos nisso, ela começa-se a desenvolver porque há um sentimento de rejeição. E também a ferida da rejeição é provocada pelo progenitor do mesmo sexo. Então, quase sempre quem tem uma ferida da injustiça tem uma ferida da rejeição. E vamos ver, por exemplo, doenças como a osteoporose, que podem aparecer numa ferida de injustiça, têm a ver exatamente com isso. Quando a ferida começa a ficar curada, o corpo do rígido deixa de ser o corpo do rígido e vai para o corpo da ferida da rejeição, que é do fugidio. Portanto, fica mais esguio e daí a osteoporose, os ossos a perderem a densidade, etc, etc. Voltando,
No seu corpo são visíveis com o projetor de... O maior medo do rígido é a frieza. Tem tanta dificuldade em aceitar a sua própria frieza como a dos outros. Faz o possível para parecer caloroso. Aliás, ele acha-se caloroso. E não se apercebe verdadeiramente que os outros podem achá-lo insensível e frio. Não tem consciência de que evitar estar em contacto com a sua sensibilidade para não mostrar a sua vulnerabilidade o torna frio e no fundo acaba por espelhar, por atrair pessoas que vão ser frias exatamente para que ele seja despertado para essa sua frieza inconsciente. Porque no fundo as pessoas acham que são extremamente calorosas, que são extremamente afetuosas, mas têm um comportamento bastante frio e distante. Não pode aceitar aquela frieza porque isso seria admitir que não tem coração, ou seja, que é injusto. Por isso é tão importante para o rígido que digam que ele é bom, isto é, que é bom no que faz e cheio de bondade. No primeiro caso, ele considera-se perfeito e no segundo, caloroso. Vive a frieza dos outros com igual dificuldade. Quando alguém é frio com ele, dói-lhe no coração e pensa imediatamente o que terá feito que não fosse correto para que o outro agisse assim com ele. Também o sentimento de culpa, associado também, há muito aquele sentimento de culpa, aqui associado na ferida da injustiça. É atraído por tudo o que é nobre. O respeito e a honra são igualmente importantes. Sente-se facilmente impressionado pelas pessoas que têm títulos importantes. Se sabe que isso pode valer-lhe um título, torna-se ainda mais eficiente. Está disposto a fazer todos os esforços e sacrifícios necessários, embora não os encare como sacrifícios. Na sua vida sexual, e agora lá vamos nós, o rígido tem geralmente dificuldade em abandonar-se, em sentir prazer. Não lhe é mais fácil expressar a ternura que sente. Não lhe é nada fácil expressar a ternura que sente. Olá, Diogo, bem-vindo. Porém, é o tipo que fisicamente tem um aspecto mais sexy. As pessoas rígidas gostam de se vestir com roupas justas, sensuais e fisicamente muito atraentes. São sensuais e fisicamente muito atraentes. Diz-se muitas vezes que uma mulher rígida é uma provocadora. Isto é, gosta de atrair homens repelindo-os, porém, muito friamente, se acha que a situação está a ir longe demais. Em adolescente, é a rígida que irá conter-se e controlar-se melhor, querendo guardar-se pura e perfeita para o feliz eleito. Cria facilmente um ideal em relação à relação sexual irrealista e quando decide por fim entregar-se, fica geralmente desiludida porque a realidade não corresponde ao seu ideal. Quando a pessoa rígida tem dificuldade em comprometer-se, isso deve-se ao receio de se enganar na escolha do seu parceiro. Eu vou repetir. Quando a pessoa rígida tem dificuldade em comprometer-se, isso deve-se ao receio de se enganar na escolha do seu parceiro. Lembram-se que... Olá, Custódia, bem-vinda. Lembram-se que a ferida da injustiça, aquele que usa a máscara de rígido, são pessoas muito perfeccionistas, portanto o medo de errar e de ser, ou de perder o controle, ou de ser censurado é extremamente importante. E até nesta parte, o receio de errar e na escolha do parceiro também está vigente. Quando uma pessoa se apercebe desta Cristina Gonçalves, bem-vinda, quando uma pessoa se apercebe disto, é assim, embora isto seja comum, isto que eu vou dizer eu acho que é transversal para todos nós. Todos nós temos medo, ou pelo menos eu se calhar porque tenho a ferida da injustiça afirmo isto, mas presumo que isto seja para todos, mas todos nós temos medo de nos doarmos e de sermos magoados.
E então estamos sempre em algo com um pé na frente e com um pé atrás. E acabamos por nem vivenciar, nem nos doarmos, porque assim, a dor existe, o sofrimento existe, mas pior que tudo isso é não viver as coisas, não evoluir com os relacionamentos, porque tudo na vida são relacionamentos, sejam com amigos, sejam com relacionamentos de parcerias empresariais, sejam relacionamentos de parceiros conjugais, etc. Tudo são relacionamentos. E então, é assim, não nos doarmos, não nos entregarmos por inteiro, não estarmos em presença, só nos atrasa o processo de evolução. Mas isto é aquilo que nós fazemos em primeiro lugar, é não vamos para as coisas por medo. A única forma de nós curarmos o medo é através do... O oposto do medo não é... o oposto do medo é o amor. E o antónimo do amor não é o ódio, é exatamente o medo. Então na vida só existem estes dois sentimentos, estas polaridades, porque tudo se reduz ou ao amor ou ao medo. E nós podemos escolher viver a vida com amor, com paixão, fazendo as coisas, desculpem que anda aqui uma mosca, fazendo as coisas que realmente nos dão prazer, entregando-nos nas coisas. Claro que o medo faz sempre bem um bocadinho, no sentido de não nos atirarmos de cabeça, mas escutando o nosso corpo, escutando aquelas intuições que nos vêm e, acima de tudo, valorizando-nos. Assim, tudo aquilo que não nos acrescenta, não nos acrescenta, não é bom. Portanto, não vale a pena ficar. Mas sem medo, e as pessoas às vezes também ficam porque têm medo, mais vale um pássaro na mão, não é? Do que dois a voar, então fico aqui porque mais vale um pássaro na mão. Não. Há sempre um sapato para cada pé, há sempre um texto para cada tacho. Portanto, se não é aquele, é outro, não interessa, mas vamos avançando, vamos nos entregando. E isto a propósito do receio de se enganar na escolha do parceiro. O parceiro hoje pode ser aquele, pode não ser o parceiro para a vida toda, nem sei se isso existe, mas é aquele que naquele momento nós estamos a precisar, é aquele parceiro que naquele momento tem algo para nos ensinar, tem algo com quem nós vamos partilhar coisas boas, coisas más. E só quando nós realmente entregamos para essa partilha é que nós podemos aprender. Estou a fugir do tema do livro, portanto vou voltar ao livro. Não sei se faz sentido aquilo que eu acabei de dizer, mas façam aí os vossos comentários. É super importante. Hoje está tudo muito caladinho, ninguém diz nada. Então, esse medo do compromisso, espero que vocês estejam... Ok. O acerto para o que nós estamos a ver, sim, pode ser a pessoa que tem algo para nos ensinar naquele momento. Parou, já estou de volta, Soninha, estás-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Espero que sim. Voltou, ok. Hoje parece que não há leitura, porque assim, o Facebook foi abaixo, o YouTube foi abaixo. Bem, vamos ver, vamos confiar. Mas sim, pode ser só aquilo que nós estamos a precisar no momento. E todas as relações nos levam a uma outra, porque depois vamos elevando, é como subir escadas. Vamos aprendendo, vamos crescendo e vamos atraindo de acordo. Olá Rosinha, bem-vinda! Espero que estejas bem melhor. Um beijo grande para ti, minha querida. E depois já vamos estando prontas para outras coisas, porque vamos tomando consciência, é exatamente como nas feridas. Vamos curando, vamos eliminando, vamos nos transformando, sempre que nós trazemos e aumentamos a nossa consciência. Então, tem dificuldade em comprometer-se e isso deve-se ao receio de se enganar na escolha do seu parceiro. Esse medo do compromisso é diferente daquele do controlador, que tem medo da separação em si. O controlador tem medo da separação. Beijinhos, sim, um pouco melhor, ainda bem, que bom. A pessoa rígida alimenta também vários tabus a nível sexual.
porque o bem e o mal orientam também a sua vida sexual. A mulher é especialmente hábil a fingir que tem prazer. Quanto mais intensa é a ferida, mais rígida é a pessoa e mais difícil é ela atingir o orgasmo. Por sua vez, o homem pode sofrer de ejaculação precoce ou até de impotência sexual, conforme a capacidade que tem de se gratificar na sua vida. Exatamente pelo não se achar merecedor de sentir prazeres da vida e pela culpa que traz associado, vem esta situação da ejaculação precoce. E no caso da mulher, esta máscara de rígido, de não se permitir sentir, de ter dificuldade de se entregar aos prazeres da vida, e o sexo é um prazer da vida, não sente orgasmo porque não perde, não se deixa abandonar aos prazeres da vida, não se entrega, e isso faz exatamente com que depois não tenha o orgasmo, e não tendo o orgasmo tem que o fingir, porque tem que estar sempre perfeito, não é? Isto é extremamente interessante. Reparei também que várias prostitutas têm no seu corpo as características do rígido. Podem ter relações sexuais apenas digam. Está mesmo complicado hoje. É censura. Deixa-me ver se eu consigo. Pois eu já vi que parou. Não se vê o vídeo, só som. Pois, não sei o que é que se passou aqui, estou a tentar perceber. Ai. Alguma coisa se passou aqui. Isto é censura a funcionar. Estamos a falar de sexo, censura. Estou a brincar. E agora, já toda a gente me vê, não sei o que é que se passou mesmo com o meu telemóvel. Ok, vamos, acho que sim, que estamos todas, vamos continuar. Então, estava eu aqui a dizer que, na parte, que a autora dizia, reparei também que várias prostitutas têm no seu corpo as características do rígido. Podem ter relações sexuais apenas pelo dinheiro, porque conseguem desligar-se do que sentem mais facilmente que as outras pessoas. Na sequência do que é referido neste capítulo, é óbvio que a ferida da injustiça afeta a nossa maneira de comunicar. Os medos do rígido, que o impedem de comunicar claramente e de fazer as suas exigências, são os seguintes: medo de se enganar, medo de não ser claro, medo de ser criticado, medo de ter escolhido o momento errado, medo de falar demais, medo de exagerar, medo de perder o controle, medo de desagradar. Voltar. Medo de desagradar, medo de parecer demasiado exigente, medo de sentirem ciúmes dele, de ser invejado, de ser considerado interesseiro. Se te revês nestes medos, és um bom meio para descobrir que não és tu próprio e que é a tua ferida da injustiça que está a levar a melhor.
No que diz respeito à alimentação, o rígido prefere os alimentos salgados aos açucarados. E eu pergunto assim, porquê é que vocês acham que o rígido prefere os alimentos salgados aos alimentos açucarados? Alguém é capaz de me dizer? Então, alguém é capaz de me dizer porque é que um rígido prefere os alimentos salgados aos alimentos açucarados? Não sei se é o delay, mas eu então vou dizer aquilo que me está a vir à cabeça, a ver se faz sentido. O açúcar é o doce e é o doce, não é? E normalmente, tal como as pessoas que têm diabetes não aceitam. Olá, Gabriel. Tal como as pessoas que têm diabetes, são pessoas que não trabalham bem no açúcar, não é? E, portanto, não aceitam o doce da vida. O rígido não aceita os prazeres, tem dificuldade em aceitar os prazeres da vida. Então, se tem dificuldade em aceitar os prazeres da vida, tem também dificuldade em aceitar o doce. Daí, se calhar, digo eu, que não li ainda, mas digo eu que seja essa a razão pela qual prefere alimentos salgados a alimentos doces, exatamente. Então, prefere. Gosta também de tudo o que é estaladiço. Conheço alguns que gostam de mastigar gelo, geralmente tendem a ter uma alimentação equilibrada. Entre os diversos tipos, será ele o primeiro a optar por se tornar vegetariano, o que não significa que isso corresponda verdadeiramente às necessidades do seu corpo. Lembra-te também que o rígido toma muitas vezes decisões para ser justo. Se for vegetariano, porque, por exemplo, acha injusto que se mate animais, o seu organismo pode sofrer perdi-me aqui, de falta de proteínas. O oposto, exatamente, salgado é o oposto do doce, diz a Sara. Se for vegetariano, porque, por exemplo, acha injusto que se mate os animais, o seu organismo pode ainda sofrer da falta de proteínas. Porém, se faz essa opção porque não gosta de carne e, além disso, fica satisfeito por salvar os animais, a motivação é diferente. Neste caso, o seu corpo reagirá melhor. Se controlar demasiado a sua alimentação, pode perder pontualmente o controle com doces e álcool. Caso isso suceda à frente das outras pessoas, irá apressar-se a explicar a todos que tal situação nunca lhe acontece e que aquele dia foi realmente uma exceção. Quando está perante um acontecimento que o afeta muito, tipo um aniversário ou um encontro especial, por exemplo, tem mais dificuldade em se controlar. Nesse momento será levado a comer tudo aquilo que habitualmente se proíbe, sobretudo porque poderia engordá-lo. Quando isso acontece, justifica-se dizendo: nunca como isto, mas hoje faço para vos acompanhar. Parece ter esquecido completamente que disse a mesma coisa há pouco tempo e sente-se culpado, acusa-se e promete recomeçar a controlar-se no dia seguinte. Eis as indisposições e as doenças para que pode estar predisposta a pessoa com uma máscara de rígido. Normalmente é rigidez ou tensão na parte superior das costas e no pescoço, bem como nas partes flexíveis do corpo, porque se é uma pessoa rígida vai ter rigidez aonde? Nos tornozelos, nos joelhos, nas ancas, nos cotovelos, nos pulsos, etc. Tudo que sejam articulações. Os rígidos gostam de estalar os dedos, tentando assim torná-los ainda mais maleáveis.
Podem sentir a carapaça que lhes envolve o corpo, mas não sentem o que se esconde por trás dessa carapaça. São pessoas que atraem facilmente esgotamentos nervosos, como já foi referido. Todas as doenças terminadas em "ite", como tendinite, bursites, artrites, ou seja, todas aquelas que... Porque "ite", o que é que indica o sufixo "ite"? O sufixo "ite" indica uma cólera interior bastante contida e que é muito frequente também nos rígidos. Podem ter problemas de obstipação, que é o meu caso, ou problemas de hemorroidal, também já foi o meu caso. São muito frequentes devido à sua dificuldade em relaxar ou à contentação com aquilo que se vive. Olá Hugo, bem-vindo! O rígido também pode ter muitas vezes câimbras que se manifestam quando uma pessoa se agarra demais ou se contrai demais. Então, se a pessoa está extremamente contraída por causa de um medo, pode ter câimbras. Tem também dificuldades em gratificar-se. Como têm dificuldades em gratificar-se, também podem ter problemas de quê? Circulação de sangue e varizes, porque as coisas não fluem. O sangue... Olá Vera, bem-vinda! O sangue deve fluir facilmente no nosso corpo, não é? Então, quando a pessoa é extremamente contraída, rígida, o sangue deixa de bombear, de fluir, porque a pessoa não flui na vida e o sangue também não flui. E podem ter, então, esse tipo de problemas circulatórios e de varizes, que também é o meu caso. Têm uma pele seca e podem ter borbulhas no rosto quando têm medo de se enganar, de perder a face, de não estar à altura das suas próprias expectativas. E realmente nós, para encontrarmos a felicidade, só temos é que abrir mão das expectativas e aceitar as coisas como elas são, hoje, como elas chegam até nós hoje. Psoríase também é muito frequente nas pessoas rígidas, porque elas atraem problemas para não estarem demasiado bem ou demasiado felizes, não é? Seria injusto em relação aos outros se estivessem demasiado bem ou demasiado felizes. Então atraem uma doença que é para não ficarem demasiado bem ou demasiado felizes. Então as crises de psoríase podem surgir muitas vezes em alturas de férias ou em momentos em que tudo lhes corre bem na vida, exatamente porque é nessas alturas em que elas se sentem demasiado bem ou demasiado felizes. Então, isso é injusto para com os outros. Problemas de fígado. Eu tive graves problemas de fígado, que tem a ver também com o que é o fígado. O fígado é raiva, o fígado, a emoção do fígado é raiva, é cólera. Então, é exatamente essa raiva reprimida, porque eles são... Quem é rígido é tão perfeito e não me deixa passar, não gosta de errar, não gosta de perder o controle em frente aos outros, tem que manter aquela postura correta, justa, não é? E, portanto, controla toda a raiva, controla toda a cólera e o fígado começa a receber tudo isso. Portanto, é natural que tenha problemas de fígado. O nervosismo é comum ainda que a maior parte das vezes o rígido consiga controlá-lo bem para que não seja visível exteriormente. É engraçado que eu ainda hoje, quando faço alegações no tribunal, fico nervosa. Mas, no entanto, quem me ouve a fazer alegações diz que eu estou extremamente calma e que falo muito bem. Mas a verdade é que eu estou sempre nervosa, é sempre como se fosse a primeira vez. Devíamos ser ensinados a não ter expectativas para não vivermos tão limitados. Sim, devíamos, mas estamos a tempo. Lembras-te, Sónia, daquilo que eu estava a falar no início? Uma das formas de nós curarmos as nossas feridas é olharmos para o passado com aquilo que nós sabíamos. É muito fácil hoje, com o conhecimento que temos e com a consciência que já tomamos, olharmos para o passado de maneira diferente. Só que se nós olhamos e ficamos lá apegados e nos culpamos por termos feito daquela forma, nós não seguimos em frente, não ficamos no presente e não conseguimos avançar para o futuro. E então
Isso não é cura. A cura é nós dizemos ok, e eu fiz na altura com aquilo que sabia. Hoje para mim é mais fácil eu dizer que eu tenho consciência, mas na altura eu não sabia. Na altura a minha caminhoneta não levava tanto cimento, levava menos. Hoje tem mais cimento, tem mais areia, tem mais não sei o quê. Ok, eu já consigo ver. E amanhã provavelmente eu vou olhar para o dia de hoje e vou dizer ok, mas são as nossas escolhas de continuarmos a avançar com erros e acertos que nos fazem evoluir. E está tudo certo, sem culpa, simplesmente olhando. Aceitar é ressignificar, sempre. Tudo o que nós queremos curar, nós temos que aceitar. E aceitar é olhar de um outro prisma, é olhar, observar e não criar culpa, não criar apego, é deixar ir. E isso faz-nos avançar na cura. Eu sinto muito por não ter conseguido fazer como eu fiz, isto é o Ho'oponopono, eu sinto muito, mas eu me amo e eu aceito as coisas tal como elas são agora e podemos avançar. Eu confio e posso avançar. Só assim é que nós conseguimos ser felizes. Abrindo mão das expectativas. E quando nós tomamos essa consciência, começamos a fazê-lo. É fácil? Claro que não é fácil. No início nós vamos a perceber que vamos criando expectativas. Mesmo quando achamos que não, nós criamos expectativas. Então é isso, é trabalhar o apego. Porque a expectativa é um apego. E nada é permanente, nada é nosso. Se isto é fácil, não. Há monges e monges e monges em completo isolamento que ainda estão a treinar isso. E nós, aqui na vida mundana, com imensas coisas que nos são, que nos vêm do cotidiano, não é? Que nos vão chamando e apelando, ainda é mais difícil. Mas foi isto que nós escolhemos. Nós escolhemos não ser budistas, não ser monges isolados do mundo, portanto escolhemos evoluir num processo em sociedade e está tudo certo. E vamos fazendo com aquilo que sabemos, devagar, com passinhos de bebê, um atrás do outro, sem pressas e sem pausas, mas avançando um dia de cada vez. Então, a outra questão. Um rígido também pode sofrer muitas vezes de insónia, sobretudo aquele que não se sente bem, senão quando está completo e perfeito. E pensa tanto em tudo o que tem que fazer, em tudo o que tem para controlar, que depois desperta e não consegue voltar a adormecer. Eu confio e posso avançar mais leve. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu confio e eu me amo. E assim eu avanço, aceitando e confiando. É isso mesmo. Tem também problemas de visão, devido à sua dificuldade de ver que tomou uma má decisão e que pode ter tido uma percepção errada da situação. Prefere não ver tudo o que considera imperfeito, porque acredita que assim não sofrerá. Utiliza muitas vezes a expressão não é claro, o que não ajuda a melhorar a sua visão. Há uma expressão que diz, nós somos o que comemos. E então, eu se calhar aqui agora adaptava e dizia, nós somos o que sentimos, não é? E então, tudo aquilo que nós não queremos ver é aquilo que nós vamos atrair. Não é? O facto de nós não queremos ver as nossas imperfeições também pode, de alguma maneira, porque tudo se manifesta depois no físico, de alguma maneira afetar a nossa visão, porque se eu não quero ver, para que é que eu vou ter visão? Quando eu não quero ouvir alguma coisa, o que é que me acontece? Eu fico com dores de ouvidos, não é? Que é para não poder ouvir. Então é tudo tão milimetricamente arranjado no universo. Por que não? Porque não a visão também. Se eu não quero ver, se eu não quero ver nas coisas que eu não sou perfeita, se eu não quero ver nas coisas em que eu errei, porque é que não hei de ficar sem essa visão? Porque é que a minha visão não há de diminuir?
não é? Porquê? Faz todo sentido, não é? Da mesma forma que aquilo que quando eu não quero ouvir, eu fico com otites ou perco a capacidade de ouvir. A minha mãe, por exemplo, ficou surda de um dia para o outro e ninguém percebia porque não furou o tímpano, nada. Simplesmente ela deixou de querer ouvir. Embora no fundo quisesse ouvir, mas assim era uma forma também de fazer sair a sua vítima e de chamar a atenção. A vida é muito curiosa e o nosso organismo é a máquina mais perfeita que há. A maior parte das doenças do rígido não são, em geral, suficientemente graves para ir ao médico. Isto faz todo sentido. Muitas vezes aguarda pela cura natural ou tenta tratar-se sem dizer aos outros, porque lhe é muito difícil confessar que pode ter necessidade de ajuda. Lendo isto aqui, quando decide pedir ajuda, corre o risco de já não estar com um problema, de já estar com um problema muito grave. Lendo isto aqui, tomo agora consciência também de uma outra coisa. Eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda, é certo, mas nunca pensei nas doenças que tive e todas elas eu tive na altura com risco de vida, porque quando eu me queixei, já uma delas foi no fígado, que tive uma hepatite medicamentosa, entrei em coma hepática. Mas quando eu me queixei, já foi porque estava no limite. Uma outra situação que tive também dos pólipos que me apareceram também, quando me queixei já estava no limite. Tudo que eu tive, e quantas vezes eu digo, ir ao médico para quê? O médico não vai resolver nada, vou ocupar o médico porque cortei um dedo, porque vou ao hospital porque acho que vou dar aqui 2 pontos, não faz sentido, estão lá pessoas com doenças muito mais graves. E isto, eu nunca me tinha apercebido que isto vinha desta ferida. Mas a verdade é que eu tenho isso. Às vezes até achava que era. Achava e dizia: eu não tenho dor, eu sou muito isenta à dor. E de facto é isso, é aquela situação de não pedir ajuda. Tudo se resume, é isso. É curioso as tomadas de consciência que se vão fazendo, não é? Então, as indisposições e as doenças referidas podem manifestar-se em pessoas com outras feridas, mas parecem mais comuns nas que sofrem da ferida da injustiça. Já disse no capítulo anterior que a máscara de controlador, que está relativa à ferida da traição, esconde a ferida do abandono. O mesmo acontece com a máscara do rígido, que serve para esconder a ferida da rejeição. Se consultares o capítulo sobre a ferida da rejeição, verás que esta se desenvolve nos primeiros meses, enquanto a injustiça se forma entre os 3 e os 5 anos. A criança muito pequena que se sentiu rejeitada por qualquer razão tenta, ao procurar ser o mais perfeita possível, que isso não volta a acontecer. E assim, ao fim de alguns anos, não se sente amada, apesar dos seus esforços de perfeição, e acha que isso não é justo. Então decide controlar-se ainda mais e tornar-se tão perfeita que nunca mais será rejeitada. E assim cria a máscara do rígido. Isto é super importante. Corta com os seus sentimentos, o que a ajuda a não sentir a rejeição. Quando a ferida da injustiça é mais evidente no corpo de uma pessoa do que a da rejeição, é porque essa pessoa sente mais a injustiça do que a rejeição. Para outras pode ser o contrário. Contudo, é possível sofrer-se de rejeição sem sofrer de injustiça. Mas segundo o que observei, todas as pessoas que sofrem de injustiça escondem uma ferida de rejeição. É isso que explica aqueles corpos de homens e de mulheres rígidos que, ao envelhecer, diminuem de volume. O seu corpo assume gradualmente as características da máscara do fugidio. A ciência médica chama a esse fenómeno osteoporose. Incrível. E agora, pensando, a minha mãe tinha osteoporose. E
como nós repetimos os padrões, veja. Se te reveres nesta ferida da injustiça, é importante recordar-te que o teu progenitor do mesmo sexo viveu e provavelmente vive essa mesma ferida com o seu progenitor do mesmo sexo. No capítulo seguinte, digo o que fazer com esse progenitor para te ajudar a curar a tua ferida. Lembra-te que a razão principal da presença de qualquer ferida vem da incapacidade de nos perdoarmos a que criamos e infligimos a nós mesmos, ou que infligimos aos outros. É difícil perdoar-nos porque, em geral, nem sequer vemos que estamos zangados connosco por isso. Ou seja, nem sequer vemos que temos essa ferida. Quanto maior for a ferida da injustiça, mais isso significará... Isto depois vou pôr num comentário. Quanto maior for a ferida da injustiça, mais isso significará que és injusto com os outros ou contigo, exigindo demasiado de ti próprio, não dando ouvidos aos teus limites e não fazendo geralmente as coisas que te agradam. Censuramos aos outros tudo o que nós próprios fazemos e não queremos ver. É o tal efeito espelho que muitas vezes se fala aqui. É por isso que somos distraídos por pessoas que nos mostram o que fazemos aos outros e a nós próprios. Um outro meio de termos consciência de que sofremos de injustiça ou de que somos injustos com as outras pessoas é a vergonha. De facto, vivemos um sentimento de vergonha quando queremos esconder-nos ou dissimular um comportamento. É normal acharmos vergonhoso ter uma conduta que censuramos nos outros. Sobretudo, não queremos que descubram que agimos como eles. E relembro que as características e os comportamentos descritos neste capítulo estão presentes apenas quando uma pessoa decide usar a sua máscara de rígido, julgando assim evitar sofrer da injustiça. Conforme a gravidade da ferida e a intensidade da dor, essa máscara é usada muitas poucas vezes ou então muitas vezes. Os comportamentos próprios do rígido são ditados pelo medo de reviver a ferida da injustiça. Quando uma das feridas descritas neste livro tem os seus comportamentos e atitudes interiores respectivos. Cada uma das feridas tem os seus comportamentos e atitudes interiores respectivas. Essas maneiras de pensar, de sentir, de falar e de agir indicam uma reação ao que se passa na vida. Que é tal? Indicam uma reação ao que se passa na vida. E estou-me a lembrar, em relação a esta frase, no fundo nós somos como heróis. Quando criamos as máscaras, nós somos heróis. Porque de alguma maneira é um mecanismo que nós tínhamos possível, no momento, para não sofrermos aquela dor. Portanto, somos heróis. Mais uma vez, não há por que nos culparmos de termos sido heróis. Se assim for mais fácil a perspectiva, não é? Vamos nos colocar como heróis. Porque aquela máscara, seja ela qual for, é só uma reação àquilo que nós estamos a vivenciar na vida. E se não sabemos fazer de uma forma, fazemos de outra. Criamos máscaras. Agora, quando nos apercebemos delas, então está na altura de começarmos a transmutá-las, a transformá-las, a trazer para a consciência essa tal dor. E a razão pela qual criamos a máscara para que podemos, então, com amor, com muito amor, e não com medo, mas com muito amor, trabalhar essa máscara. Faz sentido? Uma pessoa uma pessoa que está em reação, portanto que está, boa associação, obrigada Sónia, uma pessoa em reação é aquela que não está centrada, uma pessoa que está a reagir de acordo com a máscara, é aquela que não está centrada, não está com o foco em si, não está no presente, não está consciente, por isso é que ela diz que não está centrada, não está em si e não pode sentir-se bem nem feliz. Por isso, é útil teres consciência dos momentos em que és tu próprio
e daqueles em que estás em reação, ou seja, em que estás a usar a máscara. Claro que se nós pusermos atenção, todos os dias vamos percebendo que há momentos que estamos sempre a tentar nos salvar de algo, exatamente. E por isso somos heróis, ou heroínas. Então, se nós colocarmos o foco no nosso dia, se chegarmos ao final do dia, por exemplo, quando vamos fazer o exercício da gratidão, porque é que eu sou grata hoje? Mesmo que não haja nada para agradecer, já é uma forma de agradecer, porque não me aconteceu nada que eu me possa queixar. Isso já é uma forma de agradecer. Podemos também, então, colocar o foco e tentar perceber quando é que eu hoje agi com a minha máscara de isto ou com a minha máscara daquilo. Como é que eu reagi? Eu agi sendo eu mesma ou eu reagi? Então, por isso é útil teres a consciência dos momentos em que és tu próprio e daqueles em que estás em reação. Fazendo isso, torna-se possível seres dono da tua vida. Olá, João Luís, olá, Leandro. Em vez de te deixares orientar pelos teus medos. E lembrem-se que o oposto do medo é o amor. É o amor e o amor começa em nós. Este capítulo tem por objetivo ajudar-te a tomar consciência da ferida da injustiça. E se te revês na descrição desta ferida, o último capítulo que iremos começar a ler para a semana, contém todas as informações de que precisas para a curares e voltares a ser tu, sem achares que a vida transborda de injustiça. Se não te revês nela, sugiro que consultes os que te conhecem bem, para saber se estão de acordo contigo. Já referi que é possível ter apenas uma pequena ferida de injustiça. Nesse caso, apresentarás somente algumas características, porém, é provável que te reconheças em certos comportamentos e não em tudo o que eu descrevi. Porque quando nós nos revemos em tudo, é sinal que a ferida realmente a dor é muito intensa, a ferida é muito intensa e a dor é muito grande, não é? E por isso nós usamos a máscara muitas vezes. Quando nos revemos em pequenos comportamentos, provavelmente é uma dor menor e, portanto, nós usamos a máscara menos vezes e entramos em reação também menos vezes. Não quer dizer que não estejamos a usar outras. É quase impossível uma pessoa reconhecer-se em todas as formas de comportamento que apresentei. Recordo que é importante basear-te no primeiro na descrição física, porque o corpo físico nunca mente, ao contrário de nós, que podemos disfarçar facilmente. Aliás, mesmo o corpo físico, até é fácil, de alguma maneira, nós enganarmos-nos, porque não enganamos ninguém, mas a nós mesmas ou a nós mesmos, fazendo cirurgias plásticas, por exemplo. O que é certo é que mais cedo ou mais tarde aquelas características voltam, ainda que se faça cirurgias plásticas. Porquê? Porque a ferida está lá. E enquanto a ferida lá estiver, o corpo vai acabar por assumir aquela característica física correspondente àquela ferida. Então, a única forma é tratar a ferida. Depois sim, pode-se fazer as cirurgias plásticas, fazer o que se a gente quiser, pôr não sei o que, pôr não sei o que mais, porque provavelmente as coisas aí realmente fluem. Enquanto não tratarmos a ferida, as coisas voltam. Se reconhece esta ferida em algumas pessoas do teu círculo de conhecimentos, não deves mudá-las. Utiliza antes o que aprendeste neste livro para compreenderes melhor os seus comportamentos reativos. É preferível que sejam elas a ler este livro e se demonstrarem interesse nisso do que seres tu a tentar explicar este conteúdo por palavras tuas. Então, acabamos assim a ferida e fazendo um pequeno resumo, como ela tem sempre no final do livro, as características da ferida da injustiça serão: o despertar da ferida acontece entre os 4 e os 6 anos, com o progenitor do mesmo sexo, e é uma tentativa de ser eficiente e perfeito. E que vai fazer o quê? Vai bloquear a individualidade.
A máscara adotada nesta ferida é uma máscara de rígido. O corpo há de ser um corpo direito, um corpo rígido e o mais perfeito possível. Há de ser um corpo bem proporcionado, com umas nádegas redondas, uma cintura estreita, apertada, com roupa ou com cinto. Há de ter movimentos rígidos, uma pele clara, um maxilar mais tenso, um pescoço tenso. São aquelas pessoas que têm um ar de empertigado. Aliás, a mim diziam muitas vezes que eu tinha o ar de nariz arrebitado, com a mania que era, não sei o quê, não sei quantos, quando eu não sou assim. Para quem me conhece, para aqueles que eu não preciso de usar máscara, sabem que eu não sou assim, não é? Mas é engraçado, é o ar que se dá. Os olhos, o olhar há de ser brilhante e vivo, olhos claros, os meus são escuros. Vocabulário, não há problema. Ou então, sempre, nunca. Muito bom, muito bem. Muito especial, precisamente, exatamente, certamente, certo? O caráter, perfeccionista, invejosos, bloqueiam os sentimentos, cruzam muitas vezes os braços, eficiente para ser perfeito, demasiado otimista, vivo, dinâmico, justifica-se muito, tem dificuldade em pedir ajuda, pode rir só para esconder a sensibilidade, o tom de voz é seco e ríspido, não admite que tem problemas, duvida das suas escolhas, compara-se ao melhor e ao pior, dificuldade de receber em geral, acha injusto receber menos e ainda mais injusto receber mais que os outros, custa-lhe fazer algo do seu agrado sem se sentir culpado, não respeita os seus limites, exige demasiado de si, controla-se, gosta da ordem, raramente fica doente, é duro com o seu corpo, é colérico, é frio, tem dificuldade de mostrar o seu afeto, gosta de ter um aspecto sexy. O seu maior medo é a frieza e a alimentação vai preferir alimentos salgados aos açucarados, gosta de tudo que é estaladiço, controla-se para não engordar, justifica-se e tem vergonha quando perde o controle naquilo que come. As doenças possíveis são, olá Maria Rocha, as doenças possíveis são esgotamento nervoso, ausência de orgasmo no caso da mulher, uma ejaculação precoce ou impotência no caso de um homem, doenças terminadas em ite, tais como tendinite, bursite, artrite, torcicolo, etc., porque já falamos que as doenças terminadas em ite têm a ver exatamente com a cólera interior contida, torcicolos, obstipações, hemorroides, câimbras, problemas de circulação, porque não deixam a vida fluir, fígado, por causa da cólera, da raiva, dos sentimentos contidos, varizes, a dificuldade que têm de fluir com a vida, não é? E o sangue fluir, problemas de pele para afastar os outros, nervosismo, insónia, má visão porque não querem ver as suas imperfeições, etc. E pronto, e hoje terminamos aqui a leitura deste capítulo. E na próxima leitura, não sei que horas são, já passei um bocadinho da hora, vamos começar então com o capítulo 7, com a cura das feridas e a transformação das máscaras. Mais uma vez, se quiserem fazer comentários, eu fico extremamente grata. As coisas realmente fazem sentido com os vossos comentários. Hoje tivemos estes problemas todos aqui da internet. Eu prometo que vou tentar pôr, quer no Facebook, quer no YouTube, porque ambas as gravações de um lado e do outro caíram. Mas e não se esqueçam, vão divulgando, quando tiver, eu hoje esqueci-me de vos pedir para fazerem um aviãozinho, mas quando estiverem nas leituras, carreguem aí e enviem aos vossos contactos para que estas coisas cheguem a mais pessoas. Pode ser que haja alguém a quem faça sentido, que possa ouvir, possa querer ouvir. E por hoje é isto. Muito obrigada pela vossa presença. Não sei se têm alguma pergunta que queiram fazer em que eu possa ajudar. Posso-vos desde já dizer que vai haver
Obrigada, Sónia, eu é que sou grata pela tua presença. Posso desde já dizer que vai haver aí um, um post meu amanhã que vai sair sobre um assunto que eu acho que é aquilo que nós todos vivemos, e que depois, no futuro, uns dias depois, não sei se vai calhar no fim de semana ou não, mas irá existir uma live sobre o mesmo tema. Portanto, estejam atentos ao meu canal de Instagram e ao meu canal de Facebook, porque vamos exatamente depois nessa live que se vai ser feita, que eu penso que será mais através do Instagram, até porque no Facebook eu não sei interagir dessa forma, mas quem vier pelo Instagram é convidado a participar sobre esse mesmo tema. Estejam atentos amanhã ao post, que é um post muito simples, mas que depois vai dar origem a essa live, para debatermos um tema em que todos nós podemos fazer reflexões sobre aquilo, e que eu ficaria muito, muito, muito grata, porque as coisas fazem sentido assim, que vocês interagissem, que vocês participassem mesmo e que conversássemos em direto aqui no Instagram, com o vídeo, não só com o meu, mas com o vídeo de mais pessoas, em que podíamos conversar sobre aquele assunto, como sendo uma conversa de café, uma conversa esclarecedora. Nem todas as conversas de café têm que ser triviais, podem ser umas conversas diferentes, mas que nos podem, juntos com as reflexões de todos, se calhar podemos chegar a algum lado. Fiquem atentos, amanhã às 8 da noite sai, como é normal no meu canal, sair um post sobre determinados assuntos às 8 da noite. Fiquem atentos e depois preparem-se para participarem. Eu ficava muito, muito feliz. Fica já aqui o convite. Soninha, Rosa, Maria de Fátima, Maria Rocha, todas vocês, o Rui, que eu tenho a certeza que estará comigo a participar, de certeza absoluta, mas gostaria de ver muitas mais pessoas, porque acho que é um tema muito, muito, muito interessante. Ok? Um beijo enorme, fiquem bem. Eu sei que hoje houve uns compromissos antes, de qualquer maneira agradeço que mesmo assim tenham vindo e podem assistir depois ao vídeo, porque pelo menos no Instagram a gente já sabe que vai ficar gravado. No resto eu vou tentar ainda recuperar e colocar este do Instagram nos outros canais, ok? Um beijo enorme, até para a semana. Vamos, se calhar antes um bocadinho, vamos aprender a curar as nossas feridas com o próximo capítulo, ok? Beijinho. Obrigada pela vossa presença.